Oi, meu nome é Cecília. Hoje eu quero falar com vocês sobre atividade física. Não sei quem é você, eu não sei se você pratica atividade física, se você não faz. Eu fui uma pessoa que por muito tempo eu negligenciei o cuidado com o meu corpo, o cuidado comigo, a atividade física. E nos últimos meses, Jesus falou comigo. Esse vídeo ele tem um intuito, eu quero te convencer a cuidar do seu corpo. Paulo, quando ele escreve a igreja de Coríntios, ele diz: acaso vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Que vocês são morada de Deus? Que o corpo de vocês já não mais pertence a você mesmo, que por alto preço fostes comprado. Com essas palavras, o Espírito Santo falou a mim que o meu corpo não era meu, que eu era casa dele, que o Espírito Santo habitava em mim, e isso era motivo suficiente para que eu cuidasse do meu corpo. O maior motivo que eu tinha para ter autocuidado com o meu corpo é entender que eu sou casa, entender que o meu corpo ele precisa estar bem fisicamente para que eu possa fazer a obra, para que eu cuide dos meus, para que eu sirva a igreja. Já parou para pensar que se você não cuida de você mesmo, você não vai conseguir cuidar dos outros? Quando Jesus ele fala sobre o amor ao próximo, ele diz: ame ao próximo como a ti mesmo. Primeiro, você precisa amar a si mesmo. E quando fala isso, não fala de um amor egoísta, desse amor próprio, egocêntrico que o mundo prega. Fala de um amor próprio, de quem entende o valor que tem diante de Deus. Amor próprio, perante a ótica de Jesus, não é um amor egoísta que busca os próprios interesses. O amor próprio, na ótica do reino, é um amor que entende que precisa estar bem, precisa se amar e o seu valor diante da igreja. Quando eu tento te convencer a você praticar atividade física, antes de tudo eu quero te dizer que você é morada. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Se isso não é motivo suficiente para você entender que você precisa cuidar dele, ore por uma revelação. Porque quando você não pratica atividade, quando você come besteira, quando você negligencia o autocuidado, você não fere a você mesmo. Você fere ao Espírito Santo que habita em você. Paulo, quando ele diz que nós somos templo, ele diz que os nossos corpos já não são mais de nós mesmos. Porque o nosso corpo pertence a Jesus. Nós somos dele, fomos comprados. Paulo diz à igreja de Coríntio: fostes comprados por alto preço. Nós precisamos cuidar do nosso corpo porque o Espírito Santo habita em nós. Todos os dias, quando eu vou fazer cardio, eu não penso que cardio vai somente me deixar com um corpo bonito, não vou mentir. Há pensamentos vazios e há pensamentos, interesses próprios na atividade física. Mas, acima de tudo, eu entendi que eu preciso cuidar de onde o Espírito Santo habita. Se Jesus fosse na sua casa, fisicamente falando, você iria arrumar a casa para receber? Se Jesus falasse assim: olha, fulano, eu tô indo na sua casa, prepara um quarto, que eu vou ficar aí 2 anos. Você iria deixar a casa bagunçada? Por que você não tem zelo pelo lugar onde o Espírito Santo habita? Ele também mora em nós, então nós precisamos cuidar. E como cuidamos da habitação dele? Trazendo longevidade, disposição. Há estudos que comprovam que pessoas que praticam atividades físicas, elas têm redução significativa no bem-estar. Quantas vezes a enxaqueca me privou de ter tempo de oração? E eu dizia: Jesus, me cura! Nos últimos tempos eu entendi. Ele faz milagre através de atos humanos. A glória não é da atividade física, a glória continua sendo dele. Porque ele criou todas as coisas. Mas esse vídeo ele não tem como intuito te condenar por não estar praticando atividade física. É te alertar e te dizer que não há nada mais espiritual do que cuidar do templo do Espírito Santo. Precisamos parar de achar que viver para o reino é negligenciar a saúde. Você quer gastar a sua vida em prol do reino? Esteja bem para isso. Atividade física também trabalha em nós disciplinas. Se você tem dificuldade com as disciplinas espirituais, quais são as disciplinas espirituais? Lembra aí: oração, jejum, leitura da palavra. Você tem dificuldade com essas disciplinas espirituais, significa que possivelmente, além da sua natureza caída, que sempre vai ser um ato de contra a natureza, você também precisa desenvolver domínio próprio. Você também precisa aprender a governar a si mesmo. E através da atividade física, você pode aprender a governar a você mesmo. Não há nada mais espiritual do que cuidar do templo do Espírito Santo. Como Paulo disse à igreja de Coríntio: vocês são casa do Espírito. Essa é a palavra de Deus para os nossos dias atuais. Nós somos casas do Espírito. Acaso nós não sabemos que nós somos casa? É como se ele estivesse falando assim: você se esqueceu disso? E esse é o meu desejo hoje. Hoje eu quero te dizer: você se esqueceu que você é casa? Você se esqueceu que você é templo? E a voz de Jesus, que não é uma voz de condenação, a voz de Jesus, que é a voz que apacenta, que é a voz que acolhe, que é a voz que disciplina,
possa te constranger todos os dias.